Bom dia, meus amigos e amigas. A minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é domingo, 9 de fevereiro de 2025. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Amém? Quero te abençoar com a palavra do Senhor. Hoje o nosso texto é Isaías, capítulo 5, versículo 27. Diz assim a gloriosa palavra de Deus: Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. Amém? O profeta está aí falando para Judá. Judá pecou, e o profeta está orientando. Essa é a finalidade do profeta, a palavra de Deus hoje, através dos que pregam assim como eu. Vamos aqui aprender com a escritura nesse texto. Versículo 27 começa dizendo assim: Não há entre elas cansado. O versículo anterior diz que Deus levantará nações contra Judá. Então, as nações que serão levantadas contra Judá, isso é uma ordem dada por Deus, é decretado por Deus. E aqui, quando diz que não se cansa, isso demonstra o vigor, a preparação desse exército, tá certo? Quando diz não se cansa, isso é uma característica daqueles que confiam em Deus. Judá havia perdido a confiança em Deus e agora ia ser dominado. Olha, quando você perde a confiança em Deus, você é dominado facilmente, ou pela religiosidade, ou pelo demônio, ou pela sua vontade, ou pela religiosidade, pelo demônio e a sua vontade, tudo junto, que aí a desgraça é grande, né? Então, quando ele diz, entre elas não há cansado, isso está mostrando o vigor dessa nação que Deus chamou, levantou contra Judá. Amém? E o texto vai continuar dizendo assim: nem quem tropeça, ou seja, o profeta está afirmando, através dessa sua fala, que aqueles que andam com Deus têm uma certa firmeza, não andam tropeçando, cambaleando, caindo, não. Quando diz nem tropeça, ou seja, andam a passos firmes, está certo? Isso eu estou olhando e também pensando numa condição espiritual. Amém? Porque aqui o Judá pecou e Deus está levantando nações contra ele. E essas nações que estão agora sobre a ordem de Deus não tropeçam, portanto, estou dizendo, aplicando assim, tem passos firmes. Os que são chamados por Deus, eles sempre andam assim, atentos, com passos firmes. Não é arrogante, não, mas é atento, olhando, tá certo? Porque o texto vai dizer assim, nem tosqueneja. Tosquenejar é aquele cochilo que você dá, que você está assistindo a palestra, e o palestrante não é tão bom. Aí você dá aquele cochilo e levanta a cabeça. Tosquenejar é aquele cochilo que você baixa a cabeça para frente e para trás, só falta quebrar o pescoço, você tosquenejar. Ou seja, as nações que serão levantadas, pessoas que estão ali ativas, não vão estar cochilando, não, tá certo? Tem um ditado popular aí que diz que se cochilar o cachimbo cai, tá certo? Então, aqueles que são chamados por Deus, estão sobre a ordem de Deus, eles não tosquenejam, eles não cochilam assim. Vou dizer assim, não estão aí de bobeira, não, eles estão firmes naquilo que estão fazendo, tá certo? Então, isso vale para o crente. Se você é crente, foi chamado por Deus, esteja atento aí, não fique cochilando, não, tá certo? Porque os que são chamados por Deus, assim, eu vou dizer assim, estão sempre no estado de alerta. Não significa não dormir, literalmente, não. Se você não dormir, a psiquiatria diz que você vai ficar doido, tá certo? Dormir, você tem que dormir. Agora está atento. Vai dormir, hora, acorda a hora, vive ligado, tá certo? Não vive aí tosquenejando, não, tá certo? E o texto vai dizer assim, nem dorme. Eu vou dizer que nem dorme, eu vou aplicar mesmo no sentido espiritual, tá certo? Uma condição totalmente, sim, de estar desatento. Você não tá... Existe um mundo espiritual, meu querido, não se engane. E o mundo espiritual é mais real do que o mundo material. Essa matéria aqui que você está vendo vai desaparecer.
O espiritual é para a eternidade, com ou sem Deus. Tá certo? Então, o espiritual é mais real do que o material. Então, ele diz, não dorme. Estou aplicando aqui no sentido de estar atento. Assim, Judá estava desatento e se desapercebeu da palavra de Deus, estava desligado, vou dizer assim, espiritualmente, dormiu espiritualmente, abandonou Deus espiritualmente. Então, diz assim, dormiu espiritualmente, tá certo? Então, no contexto de Judá, essa condição que era de guerra, mas também uma guerra, além de ser física, uma guerra espiritual. E para hoje é a mesma coisa, meu querido. Quando nós somos atacados por sermos cristãos, por crermos em Jesus Cristo, literalmente atacado fisicamente, é uma guerra. Aí tem muita gente que não gosta de crente, não, porque não gosta de Jesus. Nem sabia que está comprando uma briga com Jesus, tá certo? Não com o crente, tá certo? Mas eu estou dizendo isso para que a gente possa pensar sobre essa condição. No contexto de Judá, Judá tinha se esquecido disso, tá certo? E agora Deus levanta uma nação contra ele, porque Judá, eu vou dizer assim, cochilou, tosquenejou, dormiu espiritualmente, se esqueceu de Deus, tá certo? Eu quero aqui ler Efésios capítulo 6, versículo 13 e 14, só para corroborar com esse texto, tá certo? Você vê como a Bíblia ela vai se completando, tá certo? Efésios 6, 13 e 14 diz assim: Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? O 14 diz assim: Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Verdade e justiça. Israel, o Judá, esqueceu da verdade, agora estava sendo dominado, fazendo tudo que os outros deuses, as nações pagãs faziam. Você compreende isso? Então, esteja atento, não cochile não, tá certo? Jesus é Deus e te ama. O versículo vai continuar dizendo assim: nem lhe se rompe das sandálias a correia. Ora, como a compreensão que é a Bíblia na condição espiritual, eu vou trazer essa condição de que não se lhe rompe a correia da sandália, é uma capacidade dada por Deus, ela é permanente. Aqui vai uma palavra para você que é crente, tá certo? Deus te deu um dom e você fez algumas besteiras aí, tá certo? Aí o seu dom tá aí quietinho, apagado dentro de você, que o Espírito tá aí, o Espírito Santo de Deus, tá bom? Se você creu, mas você fez umas besteiras. Então, assim, olha, não se rompe a sandália, as correias da sandália. Ora, uma correia de sandália é coisa frágil, se rompe, mas assim, é a demonstração que o profeta usa, que Cristo usa a mesma metodologia. Por isso é que Isaías é o profeta messiânico, tá certo? É nesse sentido espiritual. É uma capacidade dada por Deus que é permanente. Então, se você é crente e está aí com o seu dom apagado, se arrependa, volte para Cristo, peça perdão a Deus, que Ele vai continuar te usando, tá certo? Porque aqui Judá tinha perdido a noção de entender, de crer, de viver a verdade que eles conheciam através da Escritura que era revelada primeiro a eles, tá certo? Amém? Estou olhando para isso, mano, porque assim, o desgaste nas adversidades do cotidiano, elas não podem apagar a capacidade espiritual que Deus me deu. Estou aplicando isso nessa condição de que não se lhe rompem das sandálias as correias. Olhando para essa visão, tentando o que o profeta está vislumbrando, porque Israel tinha perdido a capacidade de confiar em Deus, de olhar para a Escritura, estava olhando para tudo, menos para a Escritura. É o que acontece hoje com quase o mundo inteiro, tá certo? Então, Judá, naquele contexto, ele ignorou a Deus e abraçou a idolatria, tá certo? Outros deuses. É isso que Judá fez. E aí Deus levanta uma nação contra ele. Ora, quando Deus levanta, querido, é do jeito que está aqui, é forte, é com vigor, é com disposição, é com coragem. Judá tinha perdido o ânimo e estava dominado e foi dominado facilmente, porque sem Deus você é dominado facilmente, tá certo? A humanidade hoje, de uma forma geral, está ignorando Deus, tá certo? Às vezes a pessoa está numa igreja e está enganado se o centro dessa igreja não for Cristo, a base central. Eu vou botar assim, a cruz.
Se a base central, fundamental desta igreja não for Cristo, você está igual Judá naquele contexto, vai ser levado cativo. Aliás, já está cativo, tá certo? Estou dizendo isso, amado, como para lhe ensinar, para lhe chamar a atenção, para você aplicar a sua fé exclusiva em Jesus Cristo, tá certo? Por que Judá estava sendo levado cativo? Porque abandonou a Deus. Por que você é dominado facilmente por qualquer história? É porque você não conhece Deus através de Jesus Cristo, que é a revelação de Deus. Amém? Então o profeta está aqui, mas ele aponta para essa condição futura, tá certo? Porque Israel, Judá, estava naquele contexto, tinha abandonado Deus. Eu quero terminar esse texto, essa breve reflexão, lendo aqui Mateus 10, 33, que tem lá o que Jesus está ensinando. Mas vou ler só Mateus 10, 33, que diz assim: Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ora, isso aqui é o tempo da graça, é hoje. Entenda, naquele contexto, Judá, povo escolhido de Deus, tinha abandonado Deus por causa da idolatria deles. Hoje é a mesma coisa. Jesus está dizendo aqui, se você não confessá-lo a Ele, com a sua fé exclusiva nele, ele vai te negar diante do Pai. É o que ele diz. Eu estou dizendo no sentido inverso, mas o texto está dizendo, aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Então, no sentido inverso, aquele que confessar, ele lhe confessa diante do Pai. Eu estou com o meu olho lacrimejando, tenho que ir ao oftalmologista, certo? Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus te dê assim, te encha de graça, de sabedoria. Olha, não faça como Israel, não, que abandonou a Deus no seu contexto, se esqueceu de Deus. Jesus Cristo já foi revelado, você sabe disso perfeitamente. Se volte para Ele. Amém? Hoje, às 18 horas, nós temos aqui na Rua Guarani, 1938A, no bairro João 23, Fortaleza, Ceará, um culto de adoração a Deus. Isso são todos os domingos, tá certo? No dia que você ouvir e quiser vir num domingo aí, venha que nós vamos adorar a Deus junto, Deus vai te abençoar. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia, o Senhor seja contigo, te abençoe, abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Show! Jesus é lindo e te ama.